Quais são, afinal, as obrigações fiscais que recaem sobre os contribuintes? Olá, neste vídeo vamos falar das obrigações fiscais. Mas antes de avançarmos, não se esqueça de subscrever este canal e de ativar o sininho para receber todos os meus conteúdos. Já vimos nas nossas abordagens anteriores o modo como se constituem as obrigações tributárias. Neste vídeo, vamos ver que obrigações afinal são estas e como é que elas se devem extinguir. Ora, as obrigações fiscais dividem-se em obrigações principais e obrigações acessórias. De acordo com o artigo 50 do Código Geral Tributário, constituem obrigações principais o crédito tributário e a dívida tributária, os juros compensatórios, os juros de mora, os juros indemnizatórios, o direito à dedução, o direito à restituição, o direito ao reembolso nos casos previstos na lei. Vejamos então o que significam cada uma destas categorias de obrigações, começando-se com os créditos tributários e as dívidas tributárias. Cabe assim, em primeiro lugar, clarificar a diferença entre estas duas categorias, dívidas tributárias e créditos tributários, na medida em que são duas realidades distintas e que não se confundem. Isto mesmo é justificado pelo facto de o legislador fiscal ter enquadrado nas categorias de obrigações tributárias o direito à dedução, o direito ao reembolso e à restituição, nos casos previstos na lei, para demonstrar que tanto o Estado como os sujeitos passivos, ou seja, os contribuintes, podem ser titulares de créditos tributários. Mas, em relação à dívida, atendendo ao facto do Estado ser o próprio sujeito ativo do imposto, então só o contribuinte é que pode ser devedor do imposto. Isto justifica, portanto, a diferença desta norma que vem definir, enquanto obrigações tributárias, os créditos tributários e as dívidas tributárias. Ou seja, o crédito apenas representa um direito a receber. No caso do Estado, o crédito tributário só se transforma em dívida quando se verificarem as situações previstas na norma de incidência subjetiva e objetiva e quando for cumprido todo o ritualismo previsto no procedimento tributário, nomeadamente a liquidação, notificação e depois surgir uma notificação final que vai determinar o direito do Estado em receber a quantia nela prevista. Vejamos o que acabamos de dizer em termos práticos. Olhemos para o artigo 19 do Código do Imposto Predial, que vem determinar que o arrendatário que tenha a contabilidade organizada deve entregar aos cofres do Estado o imposto correspondente à renda que esteja a pagar decorrente de um contrato de arrendamento. Em tal situação, não nos podemos esquecer que o sujeito passivo do imposto é o senhorio, a quem está a arrendar o imóvel. Mas, por força do mecanismo da substituição tributária, o arrendatário passa a ser ele o sujeito passivo que tem a obrigação de reter o imposto e proceder à sua entrega aos cofres do Estado. Ora, verificando-se o pagamento da renda sem que se faça a retenção e a correspondente entrega do imposto aos cofres do Estado, o contribuinte torna-se devedor do imposto, legitimando a Administração Geral Tributária de proceder à sua liquidação oficiosa e de extrair uma certidão de dívida, observando-se naturalmente o procedimento tributário, para exigir o pagamento daquele imposto em sede de cobrança coerciva, ou seja, em sede de execução fiscal. Chegados aqui, fica claro que não se pode falar em dívida tributária sem que haja uma certidão de dívida extraída nos termos do artigo 139 do Código Geral Tributário. Antes deste momento, o que há é um crédito tributário que pode ser cumprido voluntariamente pelo contribuinte ou pelo obrigado tributário ou por um terceiro, na medida em que a lei admite esta possibilidade. Vejamos então como é que as obrigações tributárias se devem extinguir. Desde logo, a obrigação tributária extingue-se principalmente pelo pagamento mediante qualquer uma das formas ou qualquer um dos meios a que refere
o artigo 55 do Código Geral Tributário. Repare-se que o pagamento tanto pode ser efetuado pelo devedor ou por um terceiro. E a extinção da dívida tributária dá-se ainda pela dação em cumprimento, pela compensação de créditos tributários e de créditos não tributários, pelo instituto da confusão, pela caducidade e pela prescrição do imposto. Relativamente ao pagamento por compensação de créditos não tributários, tal decorre do artigo 59 do Código Geral Tributário, que vem admitir que os contribuintes possam compensar, portanto, os seus créditos não tributários para fazer extinguir as suas dívidas tributárias. E quais são, então, os créditos não tributários? Ora, os contribuintes nas suas relações comerciais que detenham com entidades públicas, nomeadamente de prestação de serviços ou de transmissão de bens, podem destas relações resultarem dívidas a receber das entidades públicas. E uma vez reconhecidas essas dívidas pelas entidades públicas, os contribuintes podem utilizar o título de reconhecimento da dívida emitido pela entidade pública para, junto da Administração Geral Tributária, fazer extinguir a sua obrigação tributária, ou seja, para pagar todos os seus impostos na medida ou no limite do valor contido no título emitido pela entidade pública. Relativamente à dação em cumprimento, trata-se de uma forma de pagamento do imposto ou de fazer extinguir a dívida tributária mediante a entrega de bens móveis ou imóveis. É uma forma de extinguir a dívida tributária que inicialmente estava previsto ou era circunscrito à fase de cobrança coerciva, ou seja, no processo de execução fiscal. Todavia, o artigo 57 do Código Geral Tributário revisto, alterado em 2020 pela Lei 21/20 de 9 de julho, vem permitir que os contribuintes também possam utilizar o Instituto da dação em cumprimento na fase voluntária de cobrança do imposto, ou seja, quando os contribuintes submetam as suas declarações e nelas liquidam imposto, os contribuintes podem solicitar à Administração Geral Tributária o pagamento deste imposto mediante a entrega de determinados bens em cumprimento daquela dívida tributária. Todavia, esta permissão não constitui num cheque em branco para os contribuintes, na medida em que a administração ou o Estado só aceita a dação em pagamento nas situações em que tenha especial interesse em receber aqueles bens em cumprimento como contrapartida do pagamento dos impostos. Por outro lado, o artigo 73, número 2 do Código das Execuções Fiscais impõe também limites aos bens que possam ser dados em cumprimento como contrapartida para extinguir a dívida tributária. Só podem ser dados em cumprimento os bens móveis sujeitos a registros de relevante valor histórico ou cultural, devidamente reconhecido pelo Ministério competente, as pedras preciosas, nomeadamente os diamantes, os metais preciosos, nomeadamente o ouro, e os bens imóveis que não sejam a residência da família. Fora dos bens aqui referidos, já não são admissíveis nenhum outro tipo de bem como contrapartida para a extinção da dívida tributária. Por fim, ficamos por aqui. Não se esqueça de pôr like, de subscrever o meu canal, seguir-me nas minhas redes sociais e de deixar o seu comentário. Obrigado e até a próxima.